Você me falou aqui em off, eu vou entregar pra galera aqui o que você me falou. Vamos lá. Seguinte, que hoje, por exemplo, você não tem uma grande preocupação com a sua empresa, que você não precisa mais se preocupar. Você até já falou sobre isso aqui, que você não precisa tanto se preocupar com a sua empresa. Ela é uma coisa que consegue rodar sozinha, você nem participa tudo mais. E que hoje o que você quer de verdade é mostrar para as pessoas que se você conseguiu, elas também podem mudar de vida. Isso é um desejo seu ou isso foi mais um sinal de Deus, sabe? Um pedido dele para que você faça isso? Quando eu levo essa empresa a quebrar, a minha primeira empresa, que eu tenho esses 3 consultores, e aí a gente chega a essa conclusão que eu tinha que montar uma empresa nova, a gente organizou toda a companhia para que ela crescesse de uma forma que ela não dependesse de mim. Até porque eu não poderia aparecer. É tanto que o meu gerente da loja de carro, ele vai comigo para a empresa e ele é o meu gerente até hoje dentro dessa minha empresa. Ele é o meu gerente de operação, ele é o meu braço direito lá dentro. E a empresa, ela cresceu sem eu estar no dia a dia, porque eu tinha que ficar administrando com alguns colaboradores os processos da antiga empresa, todos os problemas, e se eu aparecesse na nova empresa, automaticamente essas ações iriam sobrecair sobre essa nova empresa. E o que eu entendi? Eu falei, cara, se a gente fizer dessa maneira daqui para frente, não tem como esse negócio dar errado. E é muito boa a sua pergunta, porque você vai entender. E aí quando vem... A gente fez o deverzinho de casa. Primeiro, vamos quitar, vamos pagar todo mundo que a gente está devendo, vamos resolver todos esses problemas. A gente resolveu, concluímos aqui. Segundo, vamos construir caixa. Empresa rica, dono mais ou menos, não pobre. Porque na primeira empresa, o que eu fiz? Eu comecei a ter um padrão de vida muito alto, comecei a queimar muito caixa. Era o dono rico e a empresa era pobre. Então eu investi essa lógica. Quando veio a pandemia, quando explodiu a pandemia, a gente tinha feito o dever de casa, a gente estava com caixa. O negócio já rodava sem eu estar presencialmente, eu reúno todo o meu time e eu falo para eles, olha, vocês podem ficar tranquilos, a gente não vai demitir ninguém, que o dinheiro que a gente tem em caixa, a gente consegue sustentar esse negócio aí por mais 3 anos. A gente estava bem de caixa. Diferente das muitas pequenas empresas que a maioria estavam todas já endividadas, já estavam devendo. O cara não tinha feito esse dever de casa, porque eu já tinha quebrado e eu sabia onde eu tinha quebrado. E eu costumo dizer para todo mundo, padrão de vida, você é escravo do teu padrão de vida. Quanto mais alto, mais grana você vai ter que ter. É fato. E aí, quando surge essa questão da pandemia, eu tive uma coisa que aconteceu que foi muito engraçado. O que eu pensei? Falei, cara, minha inadimplência vai explodir. Só que aí os meus clientes começaram a fazer o contrário. Como eles precisam do carro, eles começaram a liquidar as dívidas antecipadas. Então o meu caixa que já estava bem, a gente cresceu mais ainda. E aí eu fiz aquela conta na minha cabeça. Falei, tá, se eu pego esse Covid, e se eu morrer? Eu não aproveitei nada da minha vida ainda. Eu, tava muito novo. Falei, deixa eu encontrar um negócio legal, uma cidade legal para me morar. Mas eu queria fazer um teste para saber se o negócio funcionava sem mim. O Flávio, ele sempre me falou algo, negócio bom é negócio que funciona sem um dono depois de um certo tempo. Eu falei, cara, vamos ver se essa turma vai dar conta de tocar essa empresa. E aí eu mudo para Goiânia. No primeiro mês eu ia segunda, quarta e sexta para Goiânia. Depois eu comecei a ir segunda e quarta. Depois eu comecei a ir uma vez por semana. Depois eu comecei a ir uma vez por mês. Conclusão, no primeiro ano a empresa cresce 30%. Eu falei, tá validado o modelo de gestão. O business funciona sem mim. Agora eu vou para a parte estratégica do negócio. Eu vou ficar tocando os meus gerentes, os meus coordenadores. E aí, dentro desse organograma aí, eles vão tocando a empresa. E assim funciona até hoje. Fiquei 2 anos e meio em Goiânia. Depois decidi ir morar em São Paulo, em Alphaville. Fui para São Paulo, super tranquilo. Morei 9 meses em São Paulo, não me adaptei. Acabei voltando agora para Goiânia. Tem 5 meses que eu estou morando em Goiânia. E como o meu negócio está muito bem estruturado, muito bem, obrigado, graças a Deus, todo negócio tem que continuar crescendo. E esse meu retorno para Goiânia foi justamente para focar no crescimento do meu negócio. E paralelo a isso, eu quero levar para as pessoas essa minha história, que é a pergunta que você fez. Eu não tenho a intenção nenhuma em fazer prospecção através das minhas mídias sociais para os meus business. Nenhuma. Pode ser que num futuro isso ocorra naturalmente, não tem nenhum problema. Mas a minha ideia é inspirar, motivar essas pessoas a elas ir em busca dos seus sonhos.
E a frase que rege a minha vida é: se eu conseguir, você também pode. Então, esse é o meu objetivo de vida daqui para frente, com os meus quase 36 anos de vida. Se eu fosse fazer isso só mais por causa de dinheiro, eu não faria. Porque o meu negócio me dá muito mais dinheiro do que qualquer projeto digital. E eu até tentei, mas eu não obtive sucesso. Eu comentei isso com você. Sim. Acho que eu comentei com você nos últimos um ano e pouquinho. Eu investi mais de R$1 milhão num projeto digital e não foi para frente. Não aconteceu. E o motivo pelo qual despertou esse desejo no meu coração de ir para a internet é dizer o seguinte: se eu conseguir sair da extrema pobreza, fui para a Ceasa, montei um negócio, quebrei, fiquei devendo R$3 milhões, paguei essas dívidas, construí esse business que está avaliado em tanto, estou chegando aos meus 36 anos de vida, você também pode. Qual é a sua desculpa? Será que você tem o mesmo contexto de vida que eu tive? Ou será que você está agora no sofá nos assistindo, muito confortável, reclamando da vida e dizendo que não consegue, que não vai dar certo, que as coisas não vão acontecer? O sucesso, ele é uma decisão. Você toma uma decisão de ter sucesso, de fazer as coisas acontecerem. Claro que hoje, entre aspas, é muito mais fácil para mim, porque a gente adquire um know-how muito grande, a gente sabe aonde mexer ali, aonde apertar os botões para as coisas acontecerem, né? Eu faço uma comparação, uma analogia, que uma empresa ela é muito parecida com um plano de voo de uma aeronave, né? Se não houver plano de voo, não tem como aquilo ali decolar. Então, para mim, o plano de voo de uma empresa é o planejamento estratégico dela. Agora, precisa do comandante e precisa do copiloto ali do lado para operar o negócio. Então, o meu papel hoje com o meu time, primeiro, vamos desenvolver o nosso planejamento estratégico. Segundo, vamos desenvolver pessoas. E terceiro, vamos acompanhar essas pessoas para que a companhia continue crescendo. Todo negócio que é pensado dessa maneira não tem como dar errado. É difícil pra caramba delegar, né, cara? Achar essas pessoas. É difícil porque você precisa de tempo para poder formar essas pessoas, para as pessoas entenderem a sua cultura, entender o que você quer. Você tem que formar ou você pode buscar? Qual que é melhor? Depende da fase da empresa, depende do cargo. Quando você, por exemplo, a gente está reestruturando agora um departamento financeiro nosso, a gente preferiu buscar uma profissional sênior no mercado. Por quê? Porque para exercer o que ela vai exercer, a gente precisa que ela tenha competência, que ela tenha know-how, que ela tenha conhecimento técnico. Dependendo do cargo da empresa, você pode estar ali com um júnior, dependendo, você pode ir ali para um cara mais pleno, depois para um cara mais sênior, depende para o cargo da empresa. Então, assim, por exemplo, a área de venda mesmo, eu gosto de trabalhar com pessoas júnior. Essas pessoas têm uma facilidade maior para aprender e elas têm muito mais humildade. Não traz vício. Elas não trazem nenhum vício. É tanto que a nossa equipe hoje são pessoas muito novas. São pessoas, uma média aí, acho que o mais velho tem 40 anos. São pessoas muito novas. Porque eu gosto de acreditar nessas pessoas. Elas são mais gratas quando as coisas começam a acontecer na vida delas. Eu não sei se vocês pararam para perceber. Dificilmente você escutou hoje a história de alguém que trabalha numa empresa por mais de 10 anos. Por mais de 15 anos. Isso era contado com orgulho. Eu lembro que lá no Ceará, quando chegavam os meus tios que vinham para São Paulo trabalhar, eles voltavam, ficavam 5, 10 anos trabalhando nessas grandes empresas. Aquilo para eles era um troféu. Eu trabalhei 10 anos numa empresa X, trabalhei 15 anos numa empresa Y. Trabalhei nessa empresa. Por que isso toda não acontece mais hoje? Por diversos fatores, né? Então, é uma delas. Eu tenho 4 ou 5 colaboradores hoje que estão com mais de 10 anos comigo. Eu tenho 14 anos que eu empreendo, eu nunca tive uma ação trabalhista. Nunca tive uma ação trabalhista. Por quê? Porque quando eu era colaborador, eu entendi o quê? Qual foi o que a voz me disse? Aprenda aqui tudo que você tem que fazer. As pessoas devem ser tratadas com todo respeito, com todo carinho. O ser humano, ele tem que ser cuidado. Então, o maior ativo de uma empresa são 2, os seus colaboradores e os seus clientes. Se eu cuido bem dos meus clientes, os meus clientes vão cuidar bem dos meus colaboradores. Então, os maiores ativos de uma empresa são essas duas classes de pessoas. Até porque o meu colaborador também é meu cliente. Né? Se você cuida bem dos seus colaboradores, eles vão cuidar bem dos seus clientes. Também, né? Exatamente. É uma consequência, né? Agora, se você maltrata os seus colaboradores, por exemplo, não importa lá na minha empresa hoje o cargo da pessoa. Eu chego lá e converso com todos, tenho o mesmo carinho, tenho o mesmo respeito, tenho a mesma admiração. Se eu percebo que tem um colaborador que está passando uma dificuldade, qual é a dificuldade dele? Vamos identificar. Qual que é o problema dele? É um problema financeiro? É um problema. Quanto que é esse problema? É X? A gente pode financiar isso para ele? A gente pode parcelar isso para ele? A gente pode. Por que não fazer? Porque eu tive essa dor lá atrás e alguém estendeu a mão para mim. Alguém foi misericordioso comigo. Deixa eu também ajudar as pessoas aqui do outro lado, sabe? Então, eu procuro sempre olhar dessa maneira, enxergar dessa maneira. Então, eu não gosto nem desse termo que se usa, né? Meu funcionário. Não, as pessoas não são funcional, as pessoas são colaborador. E para mim, colaborador é alguém que colabora com o crescimento de um projeto, com a construção de um negócio.
Então, essa nova fase que a gente está vivendo agora, esse novo projeto que a gente está agora, a gente está trazendo o nosso time para isso. A gente consegue construir, a gente consegue fazer mais. Eu quero que vocês construam a vida de vocês aqui dentro. Não é um business que só um cara ganha dinheiro e está aí curtindo a vida, não. É um negócio que a gente está construindo para gerar riqueza para a sociedade, para os sócios acionistas e para os nossos colaboradores. Então, quando você pega essas coisas, não tem como o negócio dar errado. Sabe uma parada que me trava muito, assim, que vem até de pai, de avô, aquela parada, tipo, o olho do dono é que engorda o gado. Cara, isso Você aí... tem que estar no seu negócio full time, o tempo todo. No início, até vai exigir isso muito de você, mas se você começa um negócio com o conhecimento que eu tenho hoje, você vai perceber que você não precisa estar em tudo, você precisa estar em pontos estratégicos do negócio. Por exemplo, quais são as 2 áreas mais importantes de uma empresa? Você sabe, Rodrigo? As 2 áreas mais importantes? Você já parou para fazer essa reflexão? Acredito que a área comercial área comercial. Extremamente importante. E a segunda? O RH? Tá, o financeiro. Financeiro. Sim. Mas das 2, qual a mais importante? Eu acredito que o comercial. Ou seja, eu sou o dono de um negócio, eu sou o empresário. A minha força tem que estar voltada para qual área? Eu tenho que dedicar 70% do meu time para um comercial. 30% para a gestão do negócio, que vai mudar muito pouco. Uma vez por mês com o meu time, a gente vai analisar os números, a gente vai avaliar. Agora, a área comercial, você precisa ativar as pessoas, motivar as pessoas e inspirar as pessoas todos os dias. E você só faz isso com 2 coisas, resultado e exemplo. Não tem como você liderar as pessoas se você não tiver resultado e der exemplo. Sabe? Sim. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras. Muitos amigos meus me perguntam, poxa, mas como que você nunca teve uma ação trabalhista em 14 anos, fazendo 15 anos como você empreendeu? Eu falei, não, porque eu sempre tratei as pessoas como elas devem ser tratadas.